Todos estão me ouvindo bem? Amém? Te convido a abrir a Bíblia em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 28. Quero te dar as boas-vindas, uma alegria receber todos aqui, amém? Glória a Deus, todo mundo animado, a gente fala amém, todo mundo, amém! Glória, eu sou animador de torcida, lá em casa eu levanto às 5 da manhã, gritando com a pastora, bom dia! Depois lá para meio-dia ela acorda, e aí ela pergunta o que eu conversei com ela, aí eu tenho que lembrar também, como a minha idade já não ajuda muito, às vezes eu esqueço, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então o tema da palavra está pesado aí? É para ser leve, porque Deus não te botou fardo pesado, é para ser leve, amém? Pode olhar, perguntar isso para o seu vizinho, está pesado aí? Aleluia, é para ser leve, amém? Então anota aí que eu já não anotei esse tema aqui não, só botei está pesado aí, mas é para ser leve. Então, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com ele, e ele perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Quem veio só para ver a batalha aqui? Hoje você está aqui para batalhar nessa batalha, amém? Vai lá, mais um. Davi respondeu, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam-lhes como antes. Ele estava perguntando o que ia ganhar, qual a recompensa de lutar contra Golias. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Agora pula para o verso 37, só para eu adiantar um pouco o texto, depois a gente explica aí. Davi concluiu, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, ele recebe uma palavra, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou ele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Abro parênteses aí nesse texto. O pesado estava porque a armadura era pesada, não era a armadura dele e não era para ele. Está pesado aí? O Senhor quer te dar algo leve hoje, nessa manhã, amém? Aí, o outro verso, Davi respondeu, Davi prendeu a espada sobre a túnica, e ele tentou o quê? Andar, porque não estava acostumado, isso, todo mundo assim, pode falar, não vou bater em ninguém não, com aquilo, acostumado com isso. Então, pode falar, tirou, quando eu falar assim é porque o próximo você me ajuda, tá? Então, aí você vai acordando, que tem muita Marisa aqui hoje. Então, tirou, quando a mensagem acabasse, fala assim, meu Deus, que palavra, o que ele pregou? Eu não sei, mas foi muito boa. Então, tirou, amém? Então, você vai tirar o que hoje? Peso. Aí, obrigado. Aleluia. Vamos aplaudir aí ele, hein, gente? Falou assim, acertou aí. Depois pega uma serenata de amor lá para você. Então, depois, que eu vou dar bombom para ver se alguém acorda. Tirou o peso. Então hoje você tem que tirar. Está pesado porque você botou o que não era para você botar. Então hoje você vai
tirar o peso. Amém? Então faz uma cara bonita aí, um sorriso. Davi, outro verso, tá, já vou pregar. Em seguida pegou o seu cajado, que estava acostumado, escolheu 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão. Eu vou nessa ordem aqui, não vou ser religioso, eu estou na batalha, mas que eu sempre fui pastor, eu não vou mudar isso para agradar ninguém, eu vou ser quem eu sou quem eu sou, do jeito que eu sou, me engula como eu sou, mas o importante é que hoje o gigante vai cair, amém? Então vai cair desse jeito, irmão, a tua vitória vai vencer do jeito que Deus quer usar você, amém? Que raiva que me dá nisso. Então, com sua funda na mão, aproximou-se do filisteu, aleluia. Mas volta aí um pouquinho esse texto, ele foi aonde? Diga assim, rio, hoje tem um rio aqui, você vai molhar hoje aqui, porque o que você precisa está escondido no rio, são as pedras que você está acostumado, tem lugar que Deus colocou porque ali tem rio. Pode tirar o texto, da agora eu parto. Deus disse algo ao meu, muita coisa no meu coração, vou ser bem sucinto, mas muitas vezes a gente procura uma palavra para pregar, quando na verdade a gente precisava viver primeiro e pregar a vida que a gente viveu. Oi, parou o teclado? Estava bom? Vai botar a musiquinha? Aleluia. Está pesado aí? Quando eu me perder, eu vou sempre falar o título para me achar. Está pesado aí? Não responde. Mas talvez o seu rosto está dizendo que está pesado. E uma das perguntas que o Espírito Santo fez a mim, e eu quero fazer hoje a você, por que está pesado, qual que é o teu diferencial? Se você não souber o seu diferencial, alguém vai querer colocar uma armadura em você. Se você não souber quem você é, alguém vai colocar peso em você. E às vezes, alguma coisa que pode nos paralisar, chama-se idolatria de homens. Às vezes você está olhando admirado, e pode olhar alguém que você admira, e dizer assim, esse é um homem de Deus, esse cara é um matador de gigante. Mas Davi não foi da mesma maneira, ninguém enxergou ele como um matador de gigante. E eu quero já tirar toda a idolatria de homem na tua vida, porque talvez você está tão empolgado em estar de perto de tanta gente, mas eu vou declarar, o que todos nós temos é a presença do papai com a gente, e é essa presença e essa unção que te dá a vitória. Não se despreze, não se menospreze, não se sinta inferior, não se sinta rebaixado, não se sinta cabisbaixo, porque você é a pessoa que Deus levantou para essa hora, para essa geração, para fazer uma grande virada. Sabe, a primeira coisa que eu olho é que antes de entrar um Davi, entrou um Samuel. E o Samuel entrou quando Eli se achou bom demais, quando Eli achou que ele abafava, mas não repreendia seus filhos, ele não fazia correção, o tempo estava desarrumado, a coisa estava bagunçada, estava muito religioso, mas Deus já não falava mais, Deus já não entrava ali para falar. O problema quando a gente está fazendo a religiosidade, é quando Deus não tem a liberdade no culto de operar e de levantar homens e mulheres de Deus proféticas nesta manhã. Então Deus está olhando um menino. Ontem eu estava na vigília, eu vi um menino na bateria, e Deus disse assim para mim, eu estou levantando porque essa lâmpada não vai apagar, sabe? Ou nós acordamos hoje, desbloqueamos a nossa vida, porque você é que tem que manter, nós temos que manter, a nossa responsabilidade é manter o fogo aceso, a nossa responsabilidade é ser quem Deus nos chamou para ser. Sabe, então Deus está lá muito preocupado, porque Samuel não era da linhagem sacerdotal para autorização religiosa, ele vem para quebrar protocolo, para quebrar religião, mas Samuel era o profeta para identificar onde estava Davi. Hoje eu vim dizer que tem Davi aqui nessa manhã, hoje eu vim dizer que Deus quer quebrar o teu peso, o teu fardo, e operar em nós a glória e a graça dele. Então às vezes a gente tem essa situação,
mas há um profético, há um proclamador de palavras, que Deus hoje quer liberar, e eu vim para entender o meu chamado, entender quem eu sou, qual que é o meu diferencial, qual que é a minha vida, que identifica a minha relação com o Pai. Qual o teu diferencial? O que Deus plantou em você que ninguém tem? Who I am? Quem sou eu? Não sei se falei certo aqui. Quem é você? O que você tem que ninguém tem? O que te diferencia? A minha esposa não é só a beleza. Ajuda, gente. Tem um diferencial. Ela ensina, ela não idolatra homens. Ela olha, para Deus, você é tão bom quanto esses aí. Talvez está faltando alguém para lembrar você que você é tão bom quanto muita gente aí. Uma esposa. Olha, amor. Filho, olha você. Se você não usar o dom que você tem, ele vai sumir da tua vida. No sábado, sem ser esse ou outro, eu fui para o monte, e Deus me tomou de uma forma como me tomava antes. Eu saí pulando igual pipoca lá e liberando palavras, ontem também aqui na vigília. E eu perguntava para ele, Pai, cadê as curas? Cadê os milagres? E ele disse, filho, o problema não sou eu, é que eu te dei o dom, e ele está parado. Exercita o teu dom nas pequenas coisas, porque a presença que operou milagre nas pequenas coisas, ela vai operar milagre nas grandes coisas. Sabe o que Deus disse? Eu vou fazer de novo. Davi foi confiante no leão e no urso que ele matou. No domingo de manhã também teve um mover aqui, nós relatamos pelo menos 3 curas incríveis, Deus disse para mim. Junto com o pastor Achille, nós oramos. Ontem veio um testemunho que eu nem tinha escutado. Uma menina estava uma semana quase perdendo todos os pesos, não parava, passando mal, veio aqui para ser levado na UPA, mas ele passou aqui, ele parou aqui. Eu quero dizer a você que aqui é o teu futuro é um lugar. Se você estiver olhando para o teu passado, quando Deus está te chamando para determinado lugar, você vai parar. A mulher de Ló olhou para trás, porque ela olhou para o lugar que ela não queria sair, e ela parou para trás, porque ela estava olhando. O teu futuro está em um lugar, está diante de você. Quando você vem nessa manhã, Deus está encaixando o teu futuro e está reativando os dons do Espírito Santo em você. E ele enfrenta algumas coisas, uma delas que ele enfrenta é o irmão. Ele começa a entrar e ele está indo levar o lanche, volta para Davi, mas ele já carregava a unção. Sabe o que diferencia Davi? A unção que ele recebeu, o reconhecimento de Deus, a lente de óculos ao qual ele enxergou as coisas de uma maneira que ninguém enxergou, porque ele enxergou conforme a identidade que Deus o fez. E tem pessoas que vão tentar te rotular e te diminuir, porque conheceu o seu crescimento, viram a tua jornada. São os irmãos que podem estar podando o teu crescimento. É gente, quando você fala o teu sonho e ele quer abortar, porque ele vai olhar os teus defeitos, ele vai olhar as pirraças, ele vai olhar os bloqueios da ingratidão, ele vai olhar o que ele foi marcado no dia a dia quando cresceu. Mas hoje Deus me trouxe aqui para mostrar e para dizer: está pesado aí, o peso vai ser aliviado, mas é você que tem que tirar. O irmão disse que ele veio aqui de manhã, e aí ele foi comprar, eles compraram o remédio, e de repente a menina ficou corada. A pastora Achille olhou e falou: tua cor já mudou. Ela não tomou remédio, nunca mais teve. E ele estava aqui. E teve uma cura nele também.
de entender que tem coisa que está pesado, porque você que não tirou esse peso. Amém? Você tem que tirar. Deus te chamou para ser feliz. Deu errado, está ruim, a graça basta. Não, tem dia que nem eu me aguento. Tem dia que eu falo umas coisas, que eu falo, ontem mesmo estava aqui orando, Pai, misericórdia, Pai. Ou nem jejuar, não vai acontecer nada. Religioso. E Jesus falou, filho, você só tem que se conectar comigo. E o fluxo eu libero. Você é só canal da unção da glória de Deus. Deus hoje me trouxe aqui para dizer, desenterra os teus talentos, porque você vai operar pelo dom que Ele te deu. Você tem um diferencial. A unção despedaça o jugo, quebra as correntes. Ser outra pessoa dá muito trabalho. Usar o que o outro está usando dá muito trabalho. Vão ter pessoas que vão tentar te formatar. Há um confronto ali, e Davi não se cala. Davi chega a dizer, já viu aquela hora que você fala assim, meu Deus, eu não posso nem conversar com alguém? Tem casamentos e tem pessoas que fazem tanta pressão, que eles vão tentar controlar você. Ele não parou, ele procurou outro para conversar. O que vai ganhar quem lutar? Olha, não vai pagar imposto. Jessé já estava velho, mas o filho às vezes vai ativar uma herança, que a gente como pai não ativou. O que Deus vai fazer com os nossos filhos, eu quero liberar essa palavra para você, vai ser tão grande, que nem pagar imposto mais você vai entrar para a realeza. O que Deus vai produzir nos nossos filhos, no Benjamim, nos filhos espirituais, você vai viver a realeza de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí depois ele encontra Saul, porque alguém conversando com ele vai dizer para Saul, Saul, tem um camarada aí conversando com todo mundo, ele quer saber o que vai ganhar. Ele não perguntou qual o peso que Golias carregava, ele não sabia que era uma escama, que ele pesava 60 quilos só a couraça, tantos quilos a espada, e o cara tinha 2,20 metros, ele não preocupou com a diferença de tamanho. Sabe, para de se preocupar com o tamanho do problema que você tem, porque isso está pesado demais, tira isso da tua mente. Mas Deus colocou em nós temos o DNA do Papai do céu. E se você derrotou o leão, se você derrotou o urso e ninguém viu, porque tem vitórias no anonimato, que vai dar sinais que Deus é contigo. Tem coisas que ninguém viu, mas você pregou. Tem coisas que ninguém fez, mas você foi usado no anonimato. É nesse processo que ele pode dizer a Saul, Saul, eu venci isso. Saul, você está olhando para mim e está dizendo, você não pode lutar. Saul está falando assim, você não pode lutar. Sabe quando você está diante do rei, você está diante de pessoas que talvez tenham autoridade para te blecar, para te parar, para dizer um stop, para. Aí Davi, Deus vai fazer de novo. Ele cantou, louvou aqui da Secrim nessa manhã. Faz outra vez. Sabe? E sabe o que ele disse? Eu estava pastoreando. Eu estava lá, não tinha ninguém, não. Eu e as ovelhas. Porque quando você está servindo o reino, o rei vai te dar experiência com quem você serve. Para de pensar em você. Para de achar que a tua vida é só você, porque Deus te levantou para retirar a afronta que estava sobre Israel, Deus te levantou para aliar um grupo, não é sobre você, não cabe teu sonho pensando em você como centro de tudo. Ele estava cuidando do rebanho, quando ele estava cuidando do rebanho, um leão, o urso pegou e saiu correndo. Sabe, quando o adversário vem, não vai ficar esperando, não vai botar uma mesinha para você, olha aqui, hein? Vou contar até 10, eu vou tragar alguém da tua casa, da tua família. Quando eu fizer 10, você corre para me pegar. Não, saiu, mas a Bíblia me diz que Davi disse assim, e eu saí correndo atrás. Sabe, ele não olhou o tamanho, ele olhou quem estava. Sabe a força que Deus te dá? Quando você ama pessoas e vê que elas estão sendo tragadas. Eu saí, agarrei. E o Senhor me ajudou,
O Senhor me livrou da boca. Você já viu quando a mãe fica braba, quando alguém mexe com o filho? Eu era criança, uma vez bati numa criança, irmão, a mãe me pegou para o alto, eu voei igual super-homem, a camisa ficou desse tamanho. Eu era muito difícil quando era criancinha. Sou ainda teimoso. Lá em casa vai baixar o Capitão Nascimento. Quando eu chegar lá, vou fazer 01, paga 10. Sabe, gente? Ele agarrou, livrei. Ele contando para Saul. Tu acha que ele contou assim? Sabe? Irmão, bota sal na tua vida. Você vai salgar esse mundo. E se você perder o sal, você não serve para nada. Essa semana baixou também no meu Capitão Nascimento que eu tenho para os irmãos lá. Cheguei na loja, cliente que sempre me manipula, me chamando, vem aqui. Entrei, me escondi lá numa sala, fiquei 1h30. Todo mundo vinha, está te chamando, manda ele esperar. Irmão, pensei que não era bom ser assim, mas eu gostei. Gostei. Achei bacana. Ele teve que me ligar, cheguei lá e estava mansinho. Valorize quem você é. Depois eu voltei meu normal, né? Mas só depois que o pedido chegou, aí ele passou o pedido na hora. Vou te dar o pedido. Ficava me enrolando, falei, muito bem. Sim mesmo. Qual o teu diferencial? Você não pode ir. Ele contou essa história. Fui atrás. Ó. Não tinha religião, não tinha palco, não tinha palanque, não tinha púlpito. O que você está achando que a tua virada vai virar aqui em cima? Se você não fizer lá, nunca você vai pegar aqui. Ou você vai chegar aqui religioso. Qual o teu diferencial? Porque o religioso pode ter pregação para falar, mas não tem testemunho para contar. Você tem um testemunho para contar? Se fosse você, anotava essa frase que eu também não anotei e depois eu vou te perguntar. Do you understand? Obrigado, hein? Esqueceu também, né? Um passou, depois assiste aí, está ali naquele negócio lá, estou até lá. Oi. Amém? Aí ele falou assim, olha o ânimo que ele deu para ele. Vá nessa tua força, que o Senhor te ajude. Ele era o representante de Israel. O que ele diz? Quem é esse circunciso que desafiou o exército do Deus vivo? Ele enfrentou a negatividade da família, de querer rotular ele. Aqui em casa ninguém dá para nada. Aqui em casa você quer ser um médico, você está brincando. Aqui em casa não é assim. Depois ele venceu o rei, a tentação de alguém te controlar. Davi consentiu ir, mas queria ajudar. Saul consentiu ir, que Davi fosse, mas botou dele o peso. Pegou a própria túnica dele, para que se a vitória tivesse, a glória não seria para Deus, a glória seria para essas armas. Mas as armas que a gente está lutando, não são as mesmas armas que o mundo está lutando. Nós precisamos parar de imitar as coisas do mundo, e que está vestindo as carcaças desse mundo. Nós precisamos parar hoje, de achar que eu tenho que ser padronizado, conforme todo mundo quer, e abortar de ser quem eu fui chamado para ser, para a conexão da minha diferença com a minha identidade que eu tenho com o Pai. Saul consente, vá, mas toma a armadura, toma a minha espada. Davi nunca tinha usado uma espada, ele tinha usado funda.
Sabe, às vezes você abriu mão há um tempo atrás, da maneira que você era, daquilo que Deus te deu para fazer, e está tentando escrever os livros de acordo com o que Deus, com o que você quer escrever, com o que o mundo vai aceitar, com as coisas que melhor vai fazer, mas não está confiando na revelação que o Pai vai te dar diferente. Hoje Deus quer tirar de nós esse peso. Davi tentou andar, ele nunca tinha experimentado, não seria ele. Tem alguém como Saul às vezes pressionando você, tem vozes como irmãos Eliabe pressionando você, tem alguém que está num lugar, mas não enfrentou nada, não tem vida, não tem experiência, nunca estava ali ou não tinha coragem de lutar. Você não veio aqui para ver a batalha, mas você entrou nessa manhã para derrubar um gigante. Me ajuda aí. Você entrou para derrubar um gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos. É a presença que nós precisamos. É só Ele, irmão. É só Ele. Ele tentou, não dá. Ele era menor, Saul era maior. Era a melhor armadura de Israel. Israel foi perdendo na religiosidade, foi perdendo nesses detalhes. Louvor pode vir, porque só tem 3 minutos. Ele foi se perdendo nisso. Eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus, fui para, quase falei o nome da igreja, uma igreja daquelas bem forte. Irmão, eu trabalhava de servente pedreiro, ajudando a fazer a minha casa, com um short, sem camisa, musculoso, tanquinho, barba, cabelão, que saudade. E Deus disse que nenhum cai sem que Ele permita. Eu falei, Senhor, o que é isso? A minha graça te basta. Mas hoje dá para botar, né? Mas ninguém fez amém para mim, tá vendo? Eu querendo alguém para me apoiar nessa obra, pagar essa bênção para mim. Já pensou, nós, hein, bonitão, chegando aqui, o senhor vai ficar uns 20 anos, aí você também, ali tem 3 ali, ó. Prega, tio, só tem 2 minutos. Irmão, estava lá, aí chegou um religioso, camisa manga comprida, meio-dia, 30 graus, eu puxando massa, 5x2, 5x1, areia, botando balde. Antes dele chegar, eu botava assim, entrava no meu quarto e orava sem camisa. Oh, a glória descia, tinha visões, o Senhor me visitava, mas eu estou de short. Aí veio o irmão, olhou para mim, preciso fazer um discipulado contigo. Bote a camisa manga comprida e viste uma calça. Falei, porque senão Deus não vai vir. Fui lá, botei a calça, botei a camisa, comecei a suar, peguei o peso, difícil para andar, está pesado demais. Entrei na sala para orar. Quem não veio? Foi Deus. Eu não tive mais as visões, parou tudo. Eu ainda quis levar um peso alguns dias, mas chegou uma hora. Tirei. Aí voltei para aquele lugar de quarto, intervalo do café, intervalo do almoço. Você pode ficar de pé. Eu quero convidar o Dr. Renato para vir aqui. Ele vai dar uma palavra e fazer um apelo. E eu confesso aos irmãos que imediatamente quando eu tirei aquilo, a glória voltou. Sabe? Em cima disso, eu sei que você ficou até assustado, né? Doutor Renato chegou.
Não fique assustado. Sabe, nós precisamos entender que Deus quer fazer algo aqui nessa manhã. Ele está te dizendo, volte para essa batalha, sem essa armadura. Vá no rio, pegue as pedras, e vá em nome do Senhor dos Exércitos. Quando eu comecei a orar, a glória voltou, e eu vi Deus de novo, porque eu abafei o que o homem está dizendo, e eu me conectei, quem o Pai me chamou para ser. Não mude em você algumas coisas que fazem parte de quem é você, para não se perder na tua identidade. Amém?